Irmãos, boa noite. Você está vendo aí na sua tela essa arte, mês novo, série nova, aqui na Igreja Presbiteriana de Vila Hortência. E estamos no mês de maio, não poderia ser diferente, não poderíamos abordar um tema diferente. Nós vamos falar durante todo esse mês. Vamos entrar, muito provavelmente, vamos entrar no próximo mês, tendo conversas sobre família, falando a respeito das nossas famílias. Essa série se chama Retratos de Família e o subtítulo dela é Vivendo a Santidade na Prática, porque vamos combinar, é muito fácil ser crente da porta para dentro da igreja. Mas quando a gente entra em casa, quando a gente vai viver o nosso dia a dia, aí que as coisas complicam, aí que fica mais difícil a gente ser aquela mesma pessoa que a gente é dentro da igreja. O grande desafio da vida cristã é vivermos a espiritualidade, vivermos a santidade na prática. Retratos de família. Eu queria começar esse tempo, esse sermão te levando à reflexão e fazendo uma pergunta, e uma pergunta que a princípio pode parecer muito inocente, mas que à medida que a gente for conversando a respeito dela, ela pode ser muito incômoda para você. Qual o retrato da sua família? Qual é o retrato da sua família? E aí na sua tela, a Raíssa está colocando para você, o retrato de uma família muito feliz. Uma família que, num dia sem pandemia, está no parque, pai, mãe, filha. É o famoso retrato da família de comercial de margarina. Todos felizes, todos muito contentes. Esse é o retrato da sua família? Você pode responder para mim, pastor, às vezes é, quase sempre é. Na maior parte do tempo, esse é o retrato da minha família. Mas eu quero te perguntar de novo, qual é o retrato da sua família? Nesse segundo slide, nós temos várias imagens. Na primeira imagem, a gente viu o retrato da família comercial de margarina. Aqui, a gente vê o retrato de uma família que na hora que o pai chega, até o cachorro sai correndo de dentro de casa com medo dele. Na hora que a mãe está estressada, sai de baixo, os filhos se trancam no quarto, não querem nem saber de conversa. Na hora que o filho problemático chega dentro de casa, aí começa a gritaria, é tampa de panela voando para um lado, rolo de macarrão para o outro. Esse é o retrato da sua família? E aí, quando eu comecei a pensar a respeito dessa pergunta, qual o retrato da sua família? E aqui atrás nós temos várias molduras vazias, sem retratos. É porque muitas vezes na nossa família, e aqui você pode talvez enxergar uma fotografia da sua casa, da sua família, muitas vezes na nossa história de vida, na nossa história familiar, nós vivemos momentos como o da primeira imagem, uma família feliz, mas em muitos outros momentos a gente pode perceber que existem sombras também, que se avizinham da nossa casa, se avizinham do nosso lar. E quando a gente olha para a Bíblia ela não tem uma versão romântica, a Bíblia não tem uma versão comercial de margarina para a história das famílias que estão ali. A Bíblia não nos esconde nada. A Bíblia é muito realista a respeito disso. E é sobre isso que a gente vai conversar nessa série. Durante todo esse tempo que a gente vai conversar sobre família, eu quero te convidar a lançar um olhar sobre o livro de Gênesis, mais especificamente sobre a história do patriarca Jacó. Desde o seu nascimento, desde um pouco antes do seu nascimento até a sua morte, nós vamos observar, nós vamos caminhar com Jacó, mas você já pode pensar, pastor, por que você escolheu logo Jacó para falar nessa série? Jacó era um manipulador, um desonesto, um duas caras, um homem agressivo. Eu jamais convidaria Jacó, por exemplo, para dar um simpósio, fazer um congresso sobre família, jamais convidaria Jacó para falar na minha igreja sobre família, muito menos sobre santidade.
apesar de tudo isso, apesar da história torta que Jacó viveu na maior parte do tempo, Jacó tem uma qualidade que faz com que todos os erros dele sejam não esquecidos, mas diminuídos. Essa qualidade de Jacó é que ele era profundamente apaixonado por Deus e apaixonado pela bênção de Deus. Tanto que ele está disposto a fazer tudo para obter a bênção de Deus, inclusive enganar, inclusive mentir. Aí você fala, opa pastor, que é isso que você está falando? Eu posso enganar, eu posso mentir para ter a bênção de Deus? Não, não é isso que eu quero dizer. Mas Jacó, ele era tão obcecado por ter a bênção de Deus, por conhecer Deus intimamente, e a gente pode se lembrar de um episódio que a gente vai ver mais detalhadamente mais à frente, numa outra oportunidade, mas um dia Jacó briga com o próprio Senhor no Val de Jaboque. A história de Jacó ensina para a gente que a santidade, a verdadeira santidade, não faz com que eu e você nos tornemos anjinhos. A verdadeira santidade não faz com que eu e você deixemos de pecar, mas a verdadeira santidade é vivida inclusive nos nossos erros. Se a gente olhar para a vida de Jesus, a espiritualidade dele não era uma espiritualidade que vivia apenas no monte orando. A espiritualidade de Jesus era uma espiritualidade que se misturava com prostitutas, com cobradores de impostos. E a verdadeira santidade na família é vivida no meio dos problemas familiares que muitas vezes a gente tem que lidar e tem que tratar. Sabe, aquele elefante na sala que todo mundo entra, vê que tem um elefante na sala, mas todo mundo finge que aquele problema não está ali. A sua família tem esse problema? Tem aquela pessoa que é difícil, mas quando está no encontro de família, todo mundo até evita tocar no assunto, porque sabe que vai dar problema depois. A verdadeira santidade é vivida na prática, é vivida no dia a dia. E Jacó é um desses personagens fascinantes de toda a Bíblia, porque Jacó está psicologicamente muito ligado a nós. A gente, muitas vezes, é muito parecido com Jacó. Nós temos os mesmos desejos que Jacó, nós temos as mesmas ambiguidades que Jacó. A gente não é 100% do tempo a mesma pessoa. Às vezes a gente é duas caras, sim. Mas nós também temos as mesmas necessidades que Jacó. E, sobretudo, nós também desejamos, assim como Jacó, ser abençoados por Deus. É interessante que Gênesis dedica mais espaço em todo o livro, e é metade do livro, para contar a história de Jacó. Gênesis dedica mais espaço para contar a história de Jacó do que para contar a história de Abraão, por exemplo. A gente sabe mais detalhes sobre a vida de Jacó do que detalhes sobre a própria vida de Jesus. Então, se a própria Bíblia dedica mais espaço para falar a respeito desse homem que foi Jacó, vamos parar um tempo e ouvir o que ela tem a dizer. Jacó foi um homem que cresceu ao lado de um pai que era emocionalmente distante dele, e ele era muito ligado à mãe, uma mãe superprotetora. A família de Jacó, assim como a nossa, muitas vezes, é uma família desestruturada. Eu sei que em toda família, algumas famílias são um pouquinho mais estruturadas, e eu sempre gosto de comentar com a Bia em casa que eu nunca vi uma família tão bem estruturada como a dela, um pessoal bem equilibrado por lá. Mas a minha é completamente caótica, até porque é uma família bem maior do que a família da Bia. Geralmente, pessoas que vêm de famílias muito grandes, você vai ter pessoas de gostos diferentes. E Jacó vinha de uma família caótica. Um pai distante emocionalmente, uma mãe superprotetora, um irmão impulsivo. Embora o casamento de Isaac, pai de Jacó, e Rebeca, mãe de Jacó, tenha sido um casamento por amor, à medida que o tempo foi passando, aquele casal foi se distanciando física e emocionalmente. Um casal que começou a sua história se amando muito, terminou se amando também, porém, à medida que o tempo foi passando, eles foram se distanciando física e emocionalmente, e no final da história a gente vê que isso dá em desastre na criação dos filhos. Por que a gente está falando sobre Jacó nessa série? Porque a história dos patriarcas, a história de Abraão, de Isaac, de Jacó, fala a respeito da promessa que Deus fez para Abraão,
de que a descendência de Abraão seria abençoada e seria bênção para as nações. E essa promessa que Deus fez para Abraão, da qual Jacó, o nosso personagem, é herdeiro, tem 3 objetivos. O primeiro objetivo da promessa que Deus fez a Abraão é tornar Abraão e a descendência de Abraão frutífera. O segundo objetivo é dar a Abraão, a descendência de Abraão, uma vocação, um terreno, um país, um lugar no mundo. E o terceiro objetivo da bênção de Deus sobre Abraão era para que Abraão fosse bênção para todas as nações. E da mesma forma que Abraão recebeu essa promessa, eu, você, as nossas famílias recebemos a promessa de nos tornarmos frutíferos, recebemos de Deus uma promessa de termos uma vocação, um trabalho no mundo, e nós recebemos a promessa de abençoarmos as nações através da mensagem do Evangelho. O cerne da história dos patriarcas, o cerne da história de Jacó, o cerne da minha e da sua história, é que Deus quer abençoar pessoas, Deus quer abençoar famílias e Deus quer abençoar nações, independente da origem que a gente tenha, independente da história familiar que a gente tenha, independente dos nossos erros, porque o amor de Deus e o desejo de Deus por abençoar é um desejo extravagante. E eu uso essa palavra com muita segurança de dizer que Deus é um Deus que abençoa de maneira extravagante, porque a palavra pródiga que é usada no Novo Testamento para dizer que o pai do filho que a gente conhece como pródigo, na verdade o pai da parábola, que é o gastador, que ele dá liberalmente para o filho. Então Deus é extravagante no seu desejo de abençoar, Deus é pródigo em nos abençoar. E se Deus decidiu se relacionar com pessoas tortas que nem Jacó, se Deus decidiu se relacionar com pessoas tortas como eu e com famílias tortas como a minha, Deus pode se relacionar com famílias tortas como a sua também. Deus pode redimir a história da sua família torta também. Por isso, depois dessa introdução à nossa série, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, Gênesis capítulo 25, eu quero ler com vocês essa história, o começo dessa história. Nós vamos ter muito tempo para tratar de vários episódios dessa história, eu te convido a abrir Gênesis 25 a partir do versículo 19. A palavra diz assim: esta é a história da família de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, o qual aos 40 anos se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã-Arã e irmã de Labão, também arameu. Isaque orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor respondeu à sua oração e Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse: por que está me acontecendo isso? Ela foi então consultar o Senhor. Disse-lhe o Senhor: 2 nações estão em seu ventre. Já desde as suas entranhas 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos. Por isso lhe deram o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão, com a mão agarrada ao calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaque 60 anos de idade quando Rebeca os deu à luz. Os meninos cresceram. Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaque preferia Esaú, porque gostava de comer das suas caças. Rebeca preferia Jacó. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, essa é a tua palavra, e eis aqui o teu servo, que tem a tarefa de compartilhá-la com os meus irmãos. Eu te peço graça, eu te peço porção dobrada do teu Espírito, para que a palavra do Senhor, que é viva e eficaz, possa, ó Deus, encontrar em mim guarida, para que
sendo molhado pela Tua Palavra, encharcado pela Tua Palavra, eu possa compartilhá-la com os meus irmãos, de forma que eles também sejam alcançados por ela e mudados por ela. Ah, Senhor, como precisamos do Senhor na nossa vida, como precisamos do Senhor em nossas famílias, como precisamos ouvir essa mensagem, como precisamos, ó Deus, corrigir os nossos caminhos e a forma como temos vivido em família. Por isso eu te peço, tem misericórdia de mim ao compartilhar a palavra do Senhor com os meus irmãos, e tem misericórdia de cada família, para que, no nome de Jesus, a Tua palavra cumpra o propósito para o qual foi designada, que ela cause e gere em nós a mudança que tanto precisamos. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando eu leio esse comecinho da história de Jacó, quando a gente para e volta os nossos olhos para esse texto, esses poucos versículos do capítulo 25 de Gênesis, eu encontro algumas verdades que podem transformar a nossa vida, eu encontro algumas verdades que podem nos ajudar na nossa caminhada cristã. E é com muito temor que eu subo aqui hoje para falar com vocês a respeito desse assunto, porque a primeira palavra dessa série sobre família é uma palavra que eu dirijo aos pais. Aqueles que já são pais, não que os que são filhos, aqueles que ainda não tiveram o privilégio de se tornarem pais, não vão aproveitar nada desse sermão hoje. Mas eu quero especificamente voltar os meus olhos, voltar a minha atenção e convocar você que é pai, você que é mãe, a voltar os seus olhos para esse texto, ser edificado por ele. Você que ainda não é pai, você que ainda não é mãe, tem lições preciosas também para você nesse texto. Outras lições que você só vai aproveitar quando você se tornar pai, quando você se tornar mãe. Mas nessa palavra aos pais, a primeira lição que eu encontro, a primeira verdade que eu encontro ao olhar para o comecinho da história de Jacó, com a história dos seus pais ainda, Isaac e Rebeca, é que ter filhos não é ter filhos de qualquer jeito. Os filhos, eles não são meros acidentes. Os filhos não são meros acidentes, mas são um plano de amor de Deus. Muitos de nós já ouvimos várias vezes na igreja que você, antes de nascer, já estava nos planos de Deus, já havia sido planejado, arquitetado pelo próprio Deus. Mas eu quero trazer para você mais substância para essa verdade. Os filhos não são meros acidentes, mas são um plano de amor de Deus. Olha, o capítulo 24, se você voltar uma página aí na sua Bíblia, para o capítulo 24 de Gênesis, no versículo 67, você vai ver que Isaac, filho de Abraão, já tinha chegado à idade de 40 anos e ainda não tinha se casado. É quando Abraão, pai de Isaac, manda o seu servo aí à terra de Padã-Arã para buscar uma esposa para Isaac. Chegando lá, o servo de Abraão traz Rebeca. Rebeca vem para a terra de Canaã e ali Isaac se casa com ela. E o versículo 67 do capítulo 24, o capítulo anterior a esse que a gente leu, termina dizendo que Isaac se casou com Rebeca, pegou Rebeca, levou para a tenda de Sara. Sara já tinha morrido, a mãe de Isaac. E ali, Isaac tem a sua primeira relação com a sua esposa, Rebeca. Rebeca se tornou a esposa de Isaac, mas existe uma expressão nesse versículo 67 que diz: e Isaac a amou. E assim foi Isaac consolado depois da morte de sua mãe. E aí a gente dá um salto para o versículo 19, que foi o primeiro versículo que eu li com vocês, começa a contar a história desse amor. Rebeca prontamente atendeu ao chamado do servo de Abraão para ir a uma terra estrangeira, para se casar com um homem que ela não conhecia. E quando ela chega ali, ela encontra um homem que a amou. Só que por 20 anos,
Isaac ora para que a sua esposa tenha filhos, porque ela não tinha. E aí o versículo 19 diz, essa é a história da família de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, o qual aos 40 anos se casou com Rebeca. Rebeca era filha de Betuel, o arameu, de Padã Arã, irmã de Labão, também arameu. E aí, depois de 20 anos, Isaac orando pela sua esposa Rebeca, finalmente ela engravida. Filhos não são obra do acaso, filhos devem ser fruto do amor entre um homem e uma mulher. O nascimento de uma criança sempre tem um contexto, sempre tem um pano de fundo, e olhe só como o nascimento dessas duas crianças tem um contexto e um pano de fundo tão conturbado. Um casamento feito por amor, mas que demorou 20 anos para ser concretizado, para que os seus filhos pudessem nascer, pudessem vir à luz. Até mesmo uma criança indesejada, ela não vem fora de contexto, embora os gêmeos tenham sido muito desejados, tenham sido fruto do amor. Até mesmo uma criança que é fruto de um estupro, por exemplo, embora seja rejeitada pela sua mãe que foi violentada, essa criança, ainda assim, é fruto do amor de um Deus, que é Trindade, de um Deus que envolve em seu amor a substância ainda informe, como o Salmo 139 nos ensina. Dr. Paul Stevens, que vai nos ajudar muito nessa caminhada, diz que essa história de Jacó, assim como a nossa, começa em um ventre duplo. O ventre de uma mãe e o ventre de um Deus criador amoroso. Nós somos fruto do amor, a comunidade de amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus fez o mundo em amor e forma os seres humanos em amor. Desse modo, a concepção de uma criança é uma obra de Deus que deveria evocar a adoração em nossos corações. Meus irmãos, os filhos não são meros acidentes. Filhos são um plano de amor de Deus, do Deus que é Pai, do Deus que é Filho, do Deus que é Espírito Santo. E embora na sua caminhada, você que é filho, você tenha ouvido muitas vezes, eu e o seu pai não desejávamos você. Eu não queria ter engravidado, embora você tenha ouvido essas palavras ao longo da sua história, essas palavras tenham te marcado, tenham te machucado. Filhos, antes de serem um plano de um casal que se ama, são plano de um Deus amoroso. Um Deus que não entrega a humanidade aos acasos. Um Deus que é cuidadoso e que tece cada um dos nossos tecidos, órgãos e sistemas com amor. Se você algum dia tem dúvida de que você não é obra do acaso, leia o Salmo 139, você vai ver como Deus te formou. Ah, pastor, mas eu cresci ouvindo da minha mãe que se eu não tivesse nascido, a vida dela teria sido muito melhor. Eu cresci ouvindo dos meus pais que o meu nascimento naquele momento mais atrapalhou do que ajudou. Você não é obra do acaso, você é fruto de um Deus que te arquitetou antes mesmo dos seus pais pensarem em te arquitetar. Somos fruto do amor de um Deus que tece cada um dos nossos órgãos, dos nossos tecidos, que tece cada um dos nossos dias, que antes mesmo de nascermos já escreveu no seu livro os nossos dias. Você que é pai, você que é mãe, que acha que engravidou muito cedo, que acha que teve que assumir responsabilidades muito cedo, e o próximo ponto fala sobre isso. Você que acha que o seu filho foi obra do acaso, um descuido, de repente o anticoncepcional não funcionou. Seus filhos não são obra do acaso. Antes mesmo de nascer no seu coração, antes mesmo de ser gestado no seu ventre, ou no ventre da sua mãe, você já tinha sido gestado no coração de Deus. Mas, se os filhos não são obras do acaso, os filhos são presentes de Deus. Os filhos são gerados em amor por Deus, mas os filhos também são presentes do Senhor. E esses presentes que Deus dá,
eu disse que essa palavra minha é dirigida aos pais da nossa igreja, às mães da nossa igreja. Esses presentes que são os nossos filhos, eles vêm para a nossa vida e nos ajudam a amadurecerem. Filhos não surgem do acaso, porém, nós só nos tornamos pais a partir do momento em que existe uma criança. Você já parou para pensar nisso? Eu não nasci sendo pai. Eu me casei com a Bia, mas eu ainda não sou pai. A partir do momento em que surgir uma criança, vai nascer também um pai aqui. Então, ainda existe um caminho que a Bia, que não temos filhos ainda, precisamos trilhar para que a gente se torne pais, para que a gente amadureça na escala da vida. Não que a gente seja imaturo, seja criança, não é isso. Mas os filhos são presentes do Senhor para qualquer casal, para que haja maturidade, para que haja crescimento. Há pouquíssimo tempo atrás, alguns meses, eu conversava com um amigo que ele falava a respeito de um conhecido dele que não queria ter filhos. Ele disse: Tássio, naquela hora eu não comentei nada com o meu conhecido, mas eu digo para você, ter filhos é uma experiência humanamente muito enriquecedora. Eu me tornei muito mais humano depois que eu tive a minha filhinha. E eu parei para pensar nisso. Tem tanta gente nos nossos dias que vive dizendo: Deus me livra de ter filhos. Inclusive muitos cristãos que estão virando adeptos dessa filosofia: eu não quero ter filhos. Deus me livra de ter filhos. Tomar essa decisão, ter essa opção de não ter filhos é uma experiência extremamente empobrecedora. Pelo contrário, ter filhos é uma experiência extremamente enriquecedora. Uma experiência extremamente amadurecedora do nosso caráter, da nossa jornada cristã. Mas, pastor Tássio, sério que um cristão não pode casar e não desejar ter filhos? É claro. Lembra do que eu falei no começo, na introdução da série? Deus, quando chama Abraão para que ele tenha descendência e para que essa descendência abençoe as nações da terra. E às vezes a gente reclama porque o mundo está do jeito que está. Porque muitos cristãos resolvem não ter filhos. Filhos que vão ser herança do Senhor, filhos que vão ser bênção para as nações. Na história de Jacó, nós vemos dois pais extremamente imaturos. Rebeca, que desde a sua juventude era um furacão de atividade, era aquela mulher proativa. Lá quando o servo de Abraão é enviado para Padã Arã, Rebeca, ela tem a iniciativa de tirar água para aquele homem, de dar água para os camelos dele. Depois, quando Labão, o irmão de Rebeca, pergunta para ela se ela quer ir para aquela terra estrangeira, ela vai, ela aceita, ela topa, sem titubear. Rebeca é aquela mulher que quando os gêmeos estão lutando dentro dela, ela fala: isso só pode ser espiritual, e ela vai até o altar do Senhor, ela não espera pelo marido, ela toma a iniciativa de ir ao altar do Senhor e perguntar: Senhor, o que está acontecendo com essas crianças brigando aqui na minha barriga? Só que Rebeca ainda era imatura. A gente vai ver, embora ela tenha esse ímpeto de fazer coisas boas, ela tem esse ímpeto de agir, de consertar as coisas, lá na frente na história a gente vai ver que uma mãe ainda era imatura, porque ela manda Jacó enganar o pai. Uma mulher já idosa manda o filho mais novo, o filho predileto, enganar o pai. E aí quando Esaú quer matar o irmão, ela manda Jacó ir embora, para poder não acontecer uma tragédia no meio da família. Rebeca, essa mulher para quem o tempo passou, mas que a maturidade não chegou. Ter filhos é algo extremamente enriquecedor e extremamente amadurecedor na nossa vida. Rebeca, por conta da sua imaturidade, por conta da sua falta de tato, ela mandou o filho para longe
E se você ler atentamente Gênesis a partir do capítulo 25, depois que ela manda Jacó embora, ela não aparece mais história. Muito provavelmente Jacó foi para a casa de Labão, passou muito tempo lá, e quando Jacó regressa, Rebeca já tinha morrido. Por conta de um erro, por conta de uma imaturidade dela, Rebeca, ela ficou privada da presença do seu filho, e ela morreu sem ver novamente o rosto do seu filho. Mas Isaac era o retrato daquele pai que a gente chamaria de frouxo. Eu não encontrei outra palavra para falar, mas Isaac é o retrato daquele homem que não tem iniciativa. Você vai ver na história de Isaac, toda a história de Isaac, um homem que está sempre numa posição de passividade. Quando ele é criança, Abraão leva Isaac para o altar, e ali, quietinho, ele não reclama, ele não fala nada, ele não tem iniciativa, e o pai dele estava para matar ele não pergunta nada para o pai. Passa um tempo na juventude, ele com 40 anos espera que o servo do pai vá buscar uma esposa para ele, ao invés dele ir adiante e buscar. Quando ele se torna um pouco mais velho, na maturidade, ele esperava Esaú, o seu filho favorito, trazer a caça do campo para ele comer. Na velhice, quando Isaac já estava cego, ele dependia dos outros para levar ele para os lugares. Se por um lado a gente tinha uma mãe que era proativa demais, por outro lado você tinha um pai que era passivo demais, o pai de Jacó. Todo esse pano de fundo faz parte da história de Jacó. Pais imaturos. Meus pais me tiveram, e eu não fui uma gravidez planejada, aos 21 anos. Fico imaginando, meu Deus do céu, eu aos 21 anos nem conhecia a Bia ainda, por exemplo. Imagina se eu tivesse. Eles tiveram que correr para amadurecer muito cedo. E nessa caminhada de nossos pais, tentando criar uma criança, educar uma criança nos caminhos do Senhor, você pai, você mãe, pode olhar para trás e ter certeza de que você já cometeu muitos erros. Muitos acertos, sim, mas você já cometeu muitos erros. E os erros e os acertos dos nossos pais fazem parte da nossa história, fazem parte de nós. Pais influenciam a jornada de seus filhos. Não existe como você se livrar da sua história familiar. Não existe como você se livrar das decisões que o seu pai ou que sua mãe tomaram e que marcaram profundamente a sua alma. Tantas vezes a gente se pega pensando, poxa vida, eu poderia ter nascido numa família um pouco mais equilibrada. Poxa vida, eu poderia ter nascido numa família mais ajustada. Por que será que Deus coloca tanta gente ruim em famílias boas, com pais bons, com pais saudáveis mentalmente? Só que, na verdade, Deus coloca a gente exatamente na família bagunçada que a gente nasceu, para que, assim como os nossos pais precisam amadurecer à medida que criam os filhos e se relacionam com o Deus que vai dando a eles maturidade, nós também, filhos, precisamos aprender a dinâmica de amadurecer junto com os nossos pais. Nós, como filhos, precisamos entender que os nossos pais, quando receberam o presente de Deus, quando saíram da maternidade, não receberam uma cartilha dizendo como criar o seu filho. Olha, as especificações, o manual do fabricante está aqui, ó. O Tássio tem um temperamento assim, tem dias que ele está meio bravo, você deve agir desse jeito. Ao mesmo tempo que os pais devem enxergar a paternidade, a maternidade como uma oportunidade de amadurecimento, de apararem algumas arestas que Isaac e Rebeca tiveram. Nós, filhos, devemos ser tolerantes com os nossos pais. Entender que a gente não veio com manual de instrução.
Eu imagino que os pais de adolescentes devem estar, fala Deus. Adolescente tem dificuldade, né? De perdoar os pais. Adolescente às vezes é implacável. Eu falo porque eu fui um adolescente implacável. Não deixa passar uma, não perdoa o pai e a mãe. Você que é adolescente, que está ouvindo isso, você não veio com manual de instrução, então perdoa seu pai e sua mãe na hora que eles errarem com você. O versículo 21 de Gênesis 25 diz que Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor respondeu à oração de Isaac, e Rebeca, a sua mulher, engravidou. E é interessante que, em toda a história de Isaac, essa é uma das poucas vezes que a gente vai ver Isaac tendo alguma atitude. O Isaac, que era um homem de pouca atitude, eu não vou falar aquela palavra de novo, mas Isaac, que era um homem de pouca atitude, uma das poucas vezes que ele toma atitude é quando ele pede a Deus um filho. Ele pede a Deus a oportunidade de amadurecer. E aí o versículo 22 diz, já mostra como Rebeca reagiu, a oportunidade de Rebeca amadurecer. Ela percebe que os meninos se empurravam, e essa palavra no hebraico, empurravam, é a mesma palavra usada no livro de Juízes, quando uma mulher joga uma pedra de cima do moinho e a pedra acerta o crânio de um homem. Você vai se lembrar, você que tem lido a Bíblia. Era como se essa atividade fosse uma atividade de guerra mesmo. Os meninos se esmagavam dentro do ventre de Rebeca. Pelo que ela disse, por que está acontecendo isso? E aí ela vai consultar o Senhor, e o Senhor diz para ela, existem duas nações dentro do seu ventre. Desde desde as suas entranhas, dois povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Rebeca, embora tenha errado muito na criação de Jacó, o seu filho favorito, Rebeca é uma mulher que, quando ela percebe a briga que está havendo entre os dois, ela vai buscar em Deus um jeito de lidar com o embate dos gêmeos. Da mesma forma que Rebeca agiu, reconhecendo os limites dela, da mesma forma que Rebeca agiu, reconhecendo que ela não tinha como resolver aquele problema no ventre, que depois, quando os gêmeos nascem, só vai se agravando, ela sabe onde buscar ajuda. Meu irmão, minha irmã, embora o seu filho não tenha vindo da maternidade com um manual de instruções, você sabe muito bem onde buscar ajuda. Tanto no caso de Isaac, que foi buscar em Deus solução para a esterilidade da sua esposa, Rebeca também percebeu na história dela, Rebeca percebeu na maternidade dela que ela precisava buscar ajuda no lugar certo. Tanto Isaac quanto Rebeca, a gente percebe que a verdadeira maturidade não está em conseguir resolver os conflitos dentro de casa com os nossos filhos. A verdadeira maturidade não está em eu resolver os conflitos, mas saber quando e como e aonde buscar ajuda. Às vezes você que é pai, você que é mãe, está perdido, sem conseguir resolver os problemas de relacionamento entre seus filhos. Ou você tem dificuldade de se relacionar, de acessar o coração de um filho que é mais arredio à sua correção. E aí você tenta pela imposição. Olha nisso uma oportunidade que Deus está te dando de amadurecer como pai, como mãe. Olha nisso uma oportunidade que Deus está te dando de amadurecer como pessoa. Isaac foi buscar em Deus ajuda, Rebeca foi buscar em Deus ajuda, porque eles reconheciam, a gente não dá conta. Criar filhos é uma tarefa muito grande, filhos são presentes do Senhor e eles nos ajudam a amadurecer, mas se a gente souber aonde procurar ajuda e não tentar resolver as coisas do nosso próprio jeito. Você como pai tem buscado direção em Deus para resolver conflitos? Você, como pai, como mãe, tem buscado em Deus direção para as causas impossíveis dentro do seu lar, para as rixas dentro da família? Não precisa ser com os filhos, mas com aquele parente chato, que geralmente é o cunhado. Assim como os filhos são presentes do Senhor, que ajudam os pais a amadurecerem, vocês, pais, também precisam entender que vocês devem buscar ser presentes do Senhor
na vida dos filhos. Os pais devem buscar ser presentes do Senhor na vida dos filhos. Olha só o que os versículos 24 e 25 contam para a gente. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. Ou seja, Rebeca pariu e vieram 2 mesmo. Ela sentia que os 2 estavam brigando, não tinha ultrassonografia na época. E aí, quando os 2 nasceram, constatou-se, são gêmeos. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos. Imagina só esse menino. Por isso lhe deram o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão com a mão agarrada ao calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Irmãos, o primeiro presente que um pai dá para o seu filho, para a sua filha, é o nome. Meu pai e minha mãe acharam de dar um nome Tássio para mim. O primeiro presente que eles deram para mim, Tássio. T-A-S-S-Y-O, com acento no A ainda. Eles quiseram caprichar no primeiro presente que deram para mim. E esse presente que os pais dão para os filhos é um presente que vai durar para a vida toda. Você já parou para prestar atenção nisso? Você que está pensando de ter filhos. Eu sei que tem muita gente aqui na igreja que já tem 2, já estão pensando em ter o terceiro. Que o Senhor multiplique na sua vida, na sua casa, os filhos. Filhos são bênção do Senhor. O primeiro presente que um pai, que uma mãe dá para o seu filho é o nome. E esse nome, esse presente vai acompanhar o seu filho para o resto da vida. E na antiguidade, e ainda hoje em muitas sociedades tradicionais, o nome da pessoa estava intimamente ligado à situação do seu nascimento. Ou alguma característica física da pessoa, ou algum momento que ela nasceu. O Dr. Paul Stevens, ele conta no livro dele que ele morou por muito tempo no Quênia, e o nome, eu não vou me lembrar bem qual era o nome exatamente, mas era como se eles tivessem dado o nome do filho de redução, porque o menino nasceu bem no dia que o governo do Quênia tinha resolvido reduzir a taxa de impostos. E aí outro dia ele estava indo de carro para algum lugar e ele viu um ônibus parado no meio da estrada, porque o ônibus tinha quebrado. E aí uma mulher grávida dentro do ônibus estava tendo um bebê, dando à luz a um bebê. E aí deram o nome do menino nascido no meio do caminho. Era correspondente ao idioma da tribo. Essas são sociedades ainda hoje tradicionais que as pessoas costumam dar o nome de acordo com as circunstâncias do nascimento das pessoas. E aqui com Esaú e com Jacó não foi diferente. Esaú é um nome que quer dizer literalmente cabeludo. Na hora que o menino nasceu, olharam para a cara dele, cabeludo. Vai ser esse o nome dele. E esse nome, na antiguidade, sugere uma natureza animal, peludo. Quem tem pelo são animais. E aí chamaram o menino, marcaram o menino, deram esse presente. Peludo. Como um animal é peludo, você é peludo. Tempos depois, a gente vai ver mais à frente, não hoje, tempos depois deram um segundo nome para peludo, para cabeludo. Chamaram ele de Edom. Ele ficou Esaú Edom, cabeludo vermelho. Que nome e sobrenome, bonitos, né? Edom significa literalmente vermelho, o que sugere, o que dá a conotação de alguém mundano, alguém carnal, alguém que segue suas paixões. A gente conhece, né, o vermelho é a cor da paixão. Isso vem desde a antiguidade, eles viam alguém que era impulsivo. Isaac e Rebeca dão esse nome para Esaú, cabeludo vermelho. Irmãos, isso é muito sério, porque os nomes, eles não apenas nos descrevem, mas os nomes que a gente dá para os nossos filhos, muitas vezes, prescrevem o futuro que eles vão ter. Pastor, isso é misticismo. Não estou falando de nome, o nome substantivo que a gente chama a pessoa, mas eu estou falando que muitas vezes, dentro de casa, o menino é aprontão e a gente arruma aquele apelido para ele. Chama o menino de aprontão. E vai chamando de outros nomes, alguns nomes mais feios. E essas palavras não apenas descrevem o que a criança está fazendo, mas prescrevem marcas que vão ficando nela e vão se tornando marcas da personalidade dela.
o cabeludo, o vermelho, aquele que tinha uma natureza animalesca, aquele que tinha uma natureza cheia de carnalidade, de paixão, o Esaú, foi aquele que ia para o mato caçar e não estava nem aí de vender o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. É o que ele faz mais tarde. O que importa para ele é a fome da hora, é o sentimento da hora, eu vou. Aquele menino que na infância foi marcado com um nome cabeludo, vermelho, segue suas paixões, é o homem que não se importou em agradar a mãe, em agradar o pai, que depois acabou se casando com mulheres que desagradaram seus pais, que trouxeram desgosto, amargura de alma para Rebeca. Nomes são presentes que os pais dão para os filhos, e nomes não apenas descrevem, mas prescrevem. Do que você tem chamado os seus filhos? Como você tem tratado os seus filhos? Quais são os nomes bonitinhos que você tem dado para eles? Por outro lado, Jacó, o gêmeo número 2. A palavra Jacó significa literalmente aquele que agarra o calcanhar. E naquela época o significado figurado daquele que agarra o calcanhar quer dizer aquele que é trapaceiro, aquele que é desonesto, aquele que é enganador. Fizeram uma brincadeira com Jacó. Ele veio agarrado no calcanhar do irmão, que bonitinho, vai enganar o irmão. Nomes não apenas descrevem, mas nomes prescrevem. Palavras ficam gravadas no nosso coração, no nosso consciente, no nosso subconsciente também. Porém, o nome de Jacó ele tinha um duplo sentido. No hebraico, Jacó é Yaakov, Yá de Yahvé. Então, o outro sentido do nome Jacó poderia ser, por um lado, aquele que agarra pelo calcanhar, mas, por outro lado, existe um segundo sentido no nome de Jacó. Aquele a quem Deus protege na retaguarda. Ou seja, Deus protege o teu calcanhar, Deus protege as suas costas, Deus vai com você. E é muito interessante que, apesar de ter esse duplo sentido o nome de Jacó, Jacó faz uma opção anos mais tarde. Ele faz a opção do nome ruim, do significado ruim, na verdade, do nome dele. Os pais devem buscar ser presentes na vida dos seus filhos, dando nomes que pronunciam bênçãos. E eu não estou falando aqui do nome que o teu filho vai aprender a escrever. Isso pode também estar ligado a isso, mas à medida que você educa, à medida que você corrige, diga palavras de bênçãos. Diga palavras de bênçãos. Quando a criança aprontar, chama ela, corrige ela, mas depois ora com ela e declara bênção sobre a vida do seu filho. Declara a porção do Espírito Santo sobre ele, para que ele não se torne a pessoa que você teme que ele se torne. Esaú passa a agir a vida inteira a partir da narrativa de alguém que é movido por paixões. Jacó, embora tivesse podido aproveitar o outro significado do nome dele, aquele a quem Deus guarda, aquele a quem Deus vai na retaguarda, Jacó prefere ser o enganador, o trapaceiro. Como pais, meus irmãos, nós precisamos estar muito atentos àquilo que a gente diz para os nossos filhos. Aquilo que a gente fala não apenas descreve, mas prescreve. Cria traumas, cria inseguranças, medos, fobias. Os filhos são bênção na vida dos pais, trazendo maturidade para os pais, mas os pais também precisam se preocupar em ser bênção na vida dos filhos, em ser presentes para os seus filhos. Você é um presente, você é uma bênção na vida dos seus filhos, você é uma dádiva na vida dos seus filhos, ou você é aquele que só lança sobre ele mais cargas, mais xingamentos, mais palavras que colocam o seu filho para baixo. Por fim, o texto de Gênesis 25 fala
da necessidade da gente compreender e respeitar as diferenças dos nossos filhos. Se você tem mais de um, versículos 27 e 28 diz que os meninos cresceram, Esaú se tornou caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaque preferia Esaú porque gostava de comer suas caças. Rebeca preferia Jacó. Olha só a receita do desastre nessa família. Rebeca queria moldar Jacó conforme aquilo que ela tinha ouvido do Senhor quando ela foi buscar a direção. O mais velho servirá ao mais moço. E ela quer conformar Jacó a isso. E ela, que é uma mulher proativa, ela se apega mais a qual filho? Ao filho que é mais pacato. Isaque, que é mais pacato, se apega a qual filho? Ao filho que é impulsivo, que é carnal. Isaque e Rebeca precisavam encontrar consolo, Isaque e Rebeca precisavam encontrar cumplicidade um no outro, porém o grande erro deles como pais, e justamente o fracasso de Isaque e Rebeca como pais, foi buscarem se afastarem cada vez emocionalmente um do outro, e se apegarem com intimidade e cumplicidade aos seus filhos. Hoje em dia, eu tenho observado com muita preocupação, e essa palavra em nome de Jesus como pastor eu estou trazendo para vocês, eu tenho observado com muita preocupação a forma como muitos pais têm tratado seus filhos, como se o filho fosse Deus na terra. E por conta disso, tanto o pai quanto a mãe acabam endeusando o filho, tendo dificuldade de corrigir o filho. E às vezes o pai vai corrigir o filho, a mãe fica brava, vira as costas para o pai e vai se afastando cada vez mais emocionalmente do marido. Às vezes a mãe vai corrigir, o pai fica bravo, entra no meio e afasta mais ainda a esposa. E acaba que os dois pais tentam buscar no filho, na criança, algo que possa suprir a carência daquilo que eles poderiam encontrar um no outro, marido e mulher. E aí pensa numa criança que cresce com esse fardo de corresponder às expectativas de um pai e de uma mãe que já não se bastam entre si, que precisam buscar numa criança, que precisam buscar no filho satisfação, intimidade e cumplicidade. Rebeca, nessa história, quer moldar Jacó aquilo que ela tinha ouvido do profeta. Ela não dá a chance para o seu filho de descobrir o caminho dele em Deus. Rebeca não dá a Jacó a chance de escolher para onde ele vai, o que ele vai fazer, se o irmão está perseguindo ou não. Rebeca é aquela que toma atitude e rouba do filho a oportunidade de decidir o futuro dele. Ao passo que Isaque, um homem pacato, queria se realizar através do filho, que era viril. Isaque queria se realizar através do filho, que era aquilo que ele não era. Isaque queria que o filho fosse aquilo que ele não foi. E aí o desastre que a gente tem é que nós temos os dois filhos querendo atender às expectativas dos pais, e no final das contas, o desastre. A gente conhece a história, o pastor Binho vai falar com vocês mais à frente. O fracasso de Rebeca e de Isaque como pais foi justamente buscarem nos filhos conforto e intimidade que eles deveriam ter um com o outro. O fracasso de Isaque e Rebeca como pais foi não terem identificado que era em Deus que eles deveriam buscar a saciedade para a sua alma e para as suas expectativas. Irmãos, filhos são bênção do Senhor. Filhos não são meros acidentes, mas são um plano de amor de Deus. Os filhos são presentes do Senhor que nos ajudam a amadurecer. Mas os pais também precisam ser presentes de Deus na vida dos seus filhos. Espero que essa palavra tenha encontrado lugar no seu coração. E a minha oração é que você, pai, você, mãe, tenha saído daqui não com um fardo por conta dos seus erros. Espero que você saia daqui
reconhecendo de onde vem a sua maturidade como pai e como mãe. A verdadeira maturidade vem quando nós sabemos como, onde, quando e com quem buscar ajuda. Deus é o Deus misericordioso, que é o maior interessado em salvar, em resgatar e redimir famílias. E a minha oração é que, no nome de Jesus, você, pai, que hoje se vê desesperado por não conseguir, por estar falhando vez após vez na criação dos seus filhos, a minha oração é que, no nome de Jesus, você encontre no Senhor auxílio, ajuda, para que, como pai, que como mãe, você se torne bênção na vida dos seus filhos. Em nome de Jesus.